Bom, então vamos começar. As pessoas estão entrando na sala ainda. Sejam todos bem-vindos, bom dia. Essa é a primeira edição online da capacitação em inteligência comercial focado no agronegócio, promovido pela CNA, em parceria com o Ministério da Agricultura, com a Apex Brasil, com o Ministério de Relações Exteriores e com a Embrapa. Eu sou Suemi Moura Andrade, coordenadora de inteligência comercial aqui da CNA, e você é a moderadora do dia de hoje. Bom, hoje será o primeiro módulo, o foco vai ser o agro no mundo. Essa capacitação foi dividida em 3 módulos. Nas próximas 2 terças-feiras, dia 24 e dia 31, a gente vai ter falas da Apex Brasil, do Ministério de Relações Exteriores, da Embrapa e da CNA. Já deixo aqui o convite para que todos participem. Para dar início, antes da fala dos nossos palestrantes, eu queria colocar uma fala de abertura dos nossos parceiros, porque sem eles a gente não conseguiria fazer esse evento aqui hoje. Então, eu queria começar com as palavras do secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, o embaixador Orlando Leite Ribeiro. E organização do curso, que conta também com o apoio do MAPA. Uma das prioridades da gestão da ministra Tereza Cristina tem sido a abertura de mercados para o agronegócio nacional. Desde janeiro de 2019 até este mês, conseguimos abrir 152 novos mercados. Essas aberturas são essenciais para que possamos diversificar e ampliar nossa pauta exportadora, que, como sabem, está muito concentrada em destinos e produtos. Alguns dados da balança comercial de 2020 ilustram bem esse cenário de concentração. Apenas 10 produtos representam 70% das exportações do agro. Desses 10 produtos, a China é o principal destino de 7. Exemplifica essa situação. De tudo que o nosso agro exporta para o mundo, é soja em grão para a China. Claro que não devemos prescindir do comércio com a China, mas é arriscado para os nossos produtores dependerem apenas de um para o esforço de ampliação e diversificação comercial, como vocês verão no curso, faz sentido se for um trabalho prévio de inteligência. Vocês vão ver também que inteligência comercial é muito mais do que informação comercial. Antes da abertura de um mercado, é preciso responder perguntas básicas, como: o Brasil é competitiva? Se não, para produzir? Existe mercado consumidor no destino? Há concorrentes? Algumas dessas informações não são conhecidas, por exemplo, por meio de cruzamento de pauta, tido em muitos casos como uma ferramenta primordial para definir prioritários. Como exemplo da necessidade de ir além do cruzamento de pauta, cito o caso do açaí. Com participação na pauta de exportação e que caiu no gosto de consumidores dos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. O cruzamento de pauta não teria identificado essa oportunidade, mas um bom trabalho de inteligência comercial, que envolve também análise de padrões de consumo, teria certamente alertado para o potencial desse produto. Enfim, reforço que a inteligência comercial é essencial para qualquer processo de prospecção. Afinal, é a inteligência comercial que gera as informações necessárias para a tomada de decisão em busca de novos mercados. Desejo a todos um excelente curso. Viremos agora breves palavras do presidente da Apex Brasil, o senhor Augusto Pestana.
agradecendo aos amigos João Martins, presidente da CNA, e Lígia Dutra, diretora de Relações Internacionais da entidade, pelo convite para estar aqui. Para nós, da Apex Brasil, é um grande prazer contribuir com um trabalho tão importante e estratégico quanto esta capacitação em inteligência comercial. Mais uma frente coordenada pela CNA, em inúmeras ações de promoção do agro brasileiro ao redor do mundo. A Apex Brasil aproxima-se dos seus 25 anos de atuação, focada nas exportações, na internacionalização de empresas e na atração de investimentos estrangeiros, sempre em fina sintonia com o Ministério das Relações Exteriores e com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nesse contexto, a inteligência de mercado é base fundamental do nosso esforço e uma das diretrizes estratégicas desta gestão. Cada vez mais, a informação precisa e tempestiva é subsídio imprescindível para o sucesso no cenário do comércio e dos investimentos. Em um ambiente de mudanças e pouca previsibilidade, a exemplo do que enfrentamos em decorrência da pandemia, dispor de dados que subsidiem as estratégias e possibilitem rápidas adaptações aos cenários é ainda mais relevante. Sabendo disso, a Apex Brasil é uma fonte permanente de informações confiáveis e diversificadas para os empresários brasileiros e investidores estrangeiros, fornecendo insumos para a tomada de decisões por meio de um extenso portfólio de produtos e serviços que conta com estudos de mercado interativos, eventos especializados, entre outros. O agro brasileiro, com excelentes resultados nos últimos anos, conquistando a cada dia novos espaços do comércio global. Na Apex Brasil, atuamos com esse setor e temos ampliado esta sua ação em diversas frentes, a exemplo da inteligência de mercado que mencionei, mas também com ações de qualificação, imagem e promoção comercial, quase sempre contando com a parceria fundamental da CNA. Não me estenderei mais, já que ao longo desta capacitação, os participantes terão a oportunidade de conhecer melhor o nosso trabalho, uma vez que um dos módulos contará com as participações do nosso gerente de inteligência de mercado, Igor Celeste, e do nosso gerente do agronegócio, Márcio Rodrigues. Encerro minhas palavras, uma vez mais a CNA pela parceria e desejando a todos uma excelente jornada. Contem com a Apex Brasil. Teremos agora as palavras do diretor do Departamento de Promoção do Agronegócio do Ministério de Relações Exteriores, senhor Alexandre Ghislene. Bom dia a todos os participantes deste curso de capacitação em inteligência comercial, organizado pela CNA, e do qual nós, do Ministério das Relações Exteriores, temos muito orgulho de poder participar. É um curso que vem num momento muito oportuno, né, e assume uma importância alta para o setor do agro brasileiro, por as razões que eu vou explicar na sequência. Meu nome é Alexandre Ghislene, sou diretor do Departamento de Promoção do Agronegócio do Ministério das Relações Exteriores. E é nessa condição que nós, do Itamaraty, temos trabalhado junto com a Apex e com o Ministério da Agricultura para aproveitar um momento que é áureo do agro brasileiro, a despeito da queda no mundo inteiro, da recessão causada pela pandemia e dos problemas que nós temos tido aqui mesmo os problemas climáticos, nós temos de vendas, aumentando o volume, o valor das nossas exportações e propiciando um momento que o brasileiro. Muito disso é circunstancial, mas também nos oferece um momento para a gente aproveitar essas circunstâncias favoráveis e consolidar a presença do Brasil internacional nos níveis atuais e buscando ampliá-los. Como é que nós fazemos promoção comercial no contexto comum da pandemia, em que há limitações de deslocamento, é muito difícil fazer eventos presenciais? Nós, no Itamaraty, no governo, temos nos reinventado, temos utilizado eventos presenciais, meio virtuais, outros eventos são puramente virtuais. Temos utilizado o desenvolvimento da ferramenta de inteligência comercial, aproveitar esse período da pandemia, estudarmos e conhecermos os mercados de destino, saber qual é a expectativa dos importadores, quais são as preferências dos consumidores, e como é que nós podemos atender isso, e como nós podemos nos posicionar.
Nós temos juntado muita informação a esse respeito, inclusive em produtos que não são da nossa pauta, como castanhas, mel, outros. O curso que nós vamos ter, organizado pela CNA, vai ser de muita valia, para conhecer um pouco mais do agro brasileiro, os instrumentos que nós temos para colocar o produto brasileiro e os desafios que os nossos concorrentes enfrentam. É importante que esse curso aconteça agora e é importante que ele tenha êxito e tenha muitas repetições, para que a gente possa utilizar esse potencial que se abre para o Brasil. Não só posso aqui desejar, né, aos participantes e na expectativa de que a gente possa manter essa linha de comunicação direta e muitas outras oportunidades. Teremos agora o presidente da Embrapa, senhor Celso Moretti. Olá, sou Celso Moretti, presidente da Embrapa. Sejam todos bem-vindos à primeira edição do curso Capacitação de Inteligência Comercial Online, com a temática Como acessar informações relevantes para o mercado internacional. Quero, especialmente, em nome do Dr. João Martins da Silva Júnior, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e do ministro Alexandre Gislene, diretor do Departamento de Promoção do Agronegócio do Ministério das Relações Exteriores, todas as autoridades, palestrantes e participantes desse evento. É uma grande satisfação para a Embrapa ser parceira na promoção deste curso junto à CNA, ao MAPA, ao MRE e à Apex Brasil. Nos próximos dias, vocês terão acesso a uma programação variada, focada em inteligência. Destaco o módulo Conhecendo a Concorrência Internacional, a ser realizado no dia 31 de agosto, que contará com a participação de pesquisadores da Embrapa com ampla experiência no tema. Hoje, a temática será o agro brasileiro no mundo. Para ratificar a relevância do tema, estima-se que, em 2020, o mundo terá quase 10 bilhões de pessoas. A população cresce, a expectativa de vida e o poder de compra, o que demandará mais alimentos, fibras e bioenergia. Tudo isso em um cenário de mudanças climáticas, que pode limitar a produção. A busca do desenvolvimento sustentável representa um dos maiores desafios da humanidade. É preciso produzir cada vez mais com tecnologias sustentáveis de manejo de solo, da água e da biodiversidade, reduzindo os impactos no meio ambiente. E o mundo a Embrapa para isso. Estimativas indicam que em 2050 a produção agrícola precisará crescer globalmente 70% e quase 100% nos países em desenvolvimento, para alimentar a crescente população adicional por culturas como matéria-primas para a produção de biocombustíveis. A agricultura brasileira é baseada em espécies de cultivos e envia para o mundo 350 tipos de produtos, chegando a ser do planeta. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos. Também estamos entre os maiores exportadores de produtos agropecuários do mundo. 1 em cada 4 produtos do agronegócio em circulação no mundo é brasileiro. O país é o maior exportador mundial de soja, café, açúcar, suco de laranja, etanol de cana-de-açúcar, carne bovina e de frango. Os avanços conseguidos na agropecuária brasileira ao longo das últimas décadas foram baseados em ciência. E é esta ciência que seguirá impulsionando o agro brasileiro no futuro. Não tenho dúvidas de que o curso será uma excelente oportunidade para a troca de e aperfeiçoamento de conhecimento para produtores rurais, profissionais que trabalham com comércio exterior e demais interessados. Um ótimo evento a todos. Em nome da CNA, quero agradecer imensamente os nossos parceiros, o MAPA, Apex Brasil, o Ministério das Relações Exteriores e a Embrapa estar conosco nessa capacitação. Antes de passar para a apresentação do primeiro palestrante, nós vamos escutar breves palavras do vice-presidente de Relações Internacionais da CNA, Dr. Gedeão Pereira. Nós, produtores brasileiros, temos absoluta certeza de que o Brasil hoje é uma potência mundial do agronegócio. Somos grandes exportadores de commodities agrícolas, de produtos que hoje garantem a mesa de 70 países ao redor do mundo. Mas nós, CNA, não estamos satisfeitos apenas com a exportação de commodities. Nós queremos também aprender a exportar produtos com a marca Made in Brasil,
com marca de empresas brasileiras. Mas, para isso, temos que ter a expertise para podermos acessar a esses mercados. Como acessar esses mercados? Como nos comportarmos? Qual é o tipo de produto que eles precisam lá fora? Qual é o tipo de embalagem? Qual é a forma de financiar essas empresas que podem exportar esses produtos e como é que podemos chegar nesses mercados? É verdade que temos os nossos postos avançados através da CNA, principalmente lá nos mercados asiáticos, mas é para isso que estamos e querendo treinar gente, treinando os nossos industriais para que possam chegar livremente nesses mercados com sucesso. Esta é a missão. Bom, passando, então, para a apresentação do nosso primeiro palestrante. Hoje, então, o tema é o agro brasileiro no mundo. Eu quero lembrar que, ao final das duas apresentações, a gente vai ter um bloco de perguntas e respostas, então eu peço a todos que usem o chat e o Q&A para enviar suas perguntas, se identifiquem, coloquem o nome, o estado, que ao final a gente vai fazer um bloco de perguntas e respostas. Então, nosso primeiro palestrante vai ser o Gustavo Cupertino. O Gustavo é coordenador-geral de Estatísticas e Análises Comerciais do Departamento de Negociações e Análises Comerciais do Ministério da Agricultura. Ele é economista, analista de comércio exterior e está na Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do MAPA desde 2015. Gustavo, seja bem-vindo, a palavra é sua. Oi, bom dia. Estou tentando me liberar aqui a imagem. Bom dia a todos, obrigado. Foi bom ouvir as palavras do secretário, do MRE, com o Ghislaine, da Apex, da Embrapa, porque a gente pretende fazer um curso, né, um curso não exaustivo, porque o tempo é realmente limitante, mas a questão da inteligência comercial que envolve uma série de atividades, não só a questão estatística e observação de fluxos de comércio, né, que é uma ferramenta vital também para observação de comportamento e tomada de decisões, mas envolve também análises dentro dos mercados-alvo e questões relacionadas a hábitos de consumo que mudam bastante ao longo do tempo. Então, assim, a gente vê, por exemplo, o caso da Ásia, a questão da ocidentalização asiática, por exemplo, que traz hábitos de consumo muito próximos do Ocidente, e outros movimentos que você observa de criação mesmo de demanda, como o próprio secretário observou, a questão do açaí. Bom, eu vou compartilhar a minha apresentação para não demorar muito, e aí eu vou falando com base nela. Só um minuto. Se eu fizer tudo direitinho aqui, né, Suene? Eu estou desabilitado para compartilhar. A apresentação está aparecendo aqui para mim que o host me desabilitou. Só um minutinho, Gustavo. Tá bom. Agora foi. Então, primeiramente, iniciando aqui a apresentação, bom, o objetivo dessa apresentação é fazer uma breve análise do comércio agrícola mundial e o contexto em que as exportações do agronegócio se inserem. E também, ao mesmo tempo, falar do sistema que a gente administra, que é o sistema Agrostat, que é uma importante ferramenta, dado a forma de trabalho que o sistema faz, em que você pode fazer consultas baseado no nome dos produtos que são comercializados. Então, foge um pouco do aspecto dos códigos tarifários e também vou explicar algumas especificidades desse sistema.
É um sistema que é um minerador de dados, ele absorve os dados do Siscomex, que vem do Ministério da Economia. Mensalmente, a gente faz a atualização e revisão desses dados. E, através das aglomerações que tem o sistema, ele consegue unificar, por exemplo, em torno de uma carne bovina in natura, 4, 5 códigos. Então, se você fosse fazer a mesma consulta pelo Siscomex, você teria que fazer mais de uma consulta. A gente também disponibiliza 2 classificações diferentes que eu vou falar. Mas, primeiramente, eu gostaria de apresentar, né, o meu departamento. A Sueli citou, o Departamento de Negociações e Análises Comerciais. Ele faz parte, é um dos 3 departamentos da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais. A minha coordenação é a Coordenação Geral de Estatísticas e Análises Comerciais. A gente avalia os grandes fluxos e as análises, fazemos uma análise mensal do comportamento da balança comercial do agronegócio, e também administramos o sistema, como eu falei, além de outras questões. Gustavo, eu acho que é melhor tirar desse módulo, botar um outro módulo para a gente ver você a tela inteira, porque a gente está vendo a tela cortada. Ah, é? Isso. Compartilha de novo aí, Gustavo, por favor. Tá bom, peraí. Aí, ó, a Evelyn vai compartilhar para você, tá? Não, talvez seja melhor ela colocar a apresentação, se for o caso. Isso. Aí, pronto. Tá bom. E aí eu peço para ela ir adiante? Isso, por favor. Tá, então, por favor, pode passar, Evelyn. A próxima, por favor. A próxima, por favor. Então, inicialmente, eu gostaria de falar do comportamento das nossas exportações em 2021 e ao longo dos outros anos, para a gente comparar um pouco o que está acontecendo. Bom, a gente está numa fase de recorde de exportações no acumulado. Atingimos quase 73 bilhões de exportações, um valor expressivo frente ao ano de 2019, cerca de 20% de alta. O gráfico, exatamente, aqui vocês estão vendo um monte de retas, mas que, na verdade, mostram a sazonalidade e o comportamento das nossas exportações ao longo do ano. No eixo horizontal, nós vamos ver de janeiro a dezembro esse comportamento, e ali a gente tem aqui comparativo em azul o ano de 2017, em laranja o ano de 2018. Só um minutinho. Em laranja o ano de 2018, em cinza o ano de 2019, em amarelo o ano de 2020, em verde o ano de 2021. Como se observa, o ano de 2021 está com um comportamento muito agressivo, uma subida muito alta, sobretudo a partir de março, né? O que provavelmente nos denote, eu gosto desse gráfico, porque a gente pode olhar bem o comportamento. Agora é um comportamento de queda muito influenciado pelas exportações de soja em grãos. A gente já passou o período de colheita e praticamente já exportamos tudo que foi concentrado, que se concentrará ao longo do ano. Então, agora teremos um comportamento de baixa, mas há uma chance muito forte, dado esse comportamento, de um novo recorde. O recorde anterior foi em 2018, com 101 bilhões do agronegócio. É o gráficozinho laranja. Quase 2020 tivemos esse comportamento, mas houve uma concentração muito forte em amarelo até julho, e uma queda mais repentina e suavização, de forma que o fim do ano de 2018 teve um reflexo muito importante para as exportações. Para a gente entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar a 2019, né, que é esse gráficozinho em cinza, onde o comportamento está bem abaixo. Isso porque a gente vai falar, basicamente, do comportamento do nosso principal parceiro, que é a China. Como o secretário observou, a China é o principal destino das nossas exportações, e nesse ano de 2019, 2 eventos marcaram bastante a China, como é o caso da guerra comercial, que todos acompanharam pela imprensa, entre Estados Unidos e China, e a questão da peste suína africana, que reduziu bastante as importações chinesas de soja em grãos nesse ano de 2019, isso em comparação com os outros anos. Então, basicamente, esse reflexo e comportamento gráfico vai refletir muito o andamento da soja. A partir de então, a China começa um programa de recomposição de seus rebanhos,
e isso vai mudar com o comportamento da curva já em 2020, que é essa curva amarela. A gente já tem uma subida muito drástica do volume de soja que via sendo comercializado. E aí, quando a gente chega em 2021, já com uma resposta muito boa de recomposição do rebanho suíno chinês, você tem um aumento também muito abrupto de preços. Isso a gente vai ver mais à frente. Isso também, esse reflexo de 2021, ele vem carregado também do período, digamos, pós-pandemia, ou período que a gente convive com a pandemia de uma forma diferente por conta da vacinação em massa ou por conta da redução das políticas de distanciamento social que vários países estavam empregando e que afetou o comércio no primeiro momento em 2020. Como a China foi um dos primeiros países a controlar melhor a pandemia e estava com essa política muito forte de recomposição do rebanho, a base da alimentação desse rebanho de suínos é o farelo de soja que a China esmaga no próprio país, e o milho. Então, a gente tem esse fenômeno muito forte de commodities, de preço. Aliado a isso, a gente tem outros dois fatores. A questão das políticas de incentivo e recuperação econômica, Estados Unidos e China e União Europeia, por exemplo, estão adotando. Isso faz com que a gente tenha um ciclo de commodities. A gente ainda não sabe qual a duração desse ciclo, mas temos um período de certa inflação de preços por conta de uma pressão de demanda muito forte, muito agressiva. A China concentrou muito esse volume e ele começa, o gráfico, a subir demais a partir de março por conta dos nossos problemas internos com plantação de soja. E aí já vem a questão climática, que também afetaram os preços em 2021, né, com o caso da soja com atraso por conta de plantio por conta da seca, e depois com atraso na colheita por conta das chuvas, acabou empurrando o milho mais para frente, e aí a gente tem toda essa pressão de custo. Ao lado da soja em grãos, a gente tem também um outro importante setor, que é o setor de carnes, em que a China também, para garantir a segurança alimentar interna, aumentou demais a pressão sobre a demanda desses produtos. O que aconteceu, o que tudo indica nesse momento agora mais para frente, é que a China, digamos, passou um pouco do ponto. Ela está com um estoque muito bom de soja, ela recompôs bastante a carne suína. A carne suína internamente na China sofre um grande processo de queda de preços. Porém, no setor de carnes, a China não deve reduzir esse processo de demanda, o que deve continuar o fluxo de exportações de carne muito forte. Podemos passar para o diante? Bom, então, explicando antes aqui, a gente tem um gráfico de preço e quanto, que a gente observa os anos de 2011 a 2020, para tentar explicar o comportamento daqueles gráficos que a gente viu, né? O gráfico em azul é o volume, vamos dizer assim, para ser bem claro. São índices de preço que a gente faz baseado com o ano base de 2011. E o gráfico em laranja são o fator preço. Então, assim, basicamente, o que determinou o crescimento e o bom andamento das exportações do agronegócio ao longo de 2011 a 2020 foi o fator volume, mais do que o fator preço ao longo desse período. Agora, se a gente passar para o próximo gráfico, já pegando um universo pequeno de 2020 e colocando como o índice base, com valor 100, agosto de 2020, a gente vê uma inversão desse gráfico. Ou seja, o que era azul e estava em cima passou para baixo, e o que era laranja e estava embaixo passou acima, que é exatamente os dois gráficos de preço e de quantidade, né, que é o quanto. Ele se inverte, mostrando muito o comportamento do que a gente está observando atualmente. Ou seja, um crescimento muito forte dos preços em relação ao volume. A gente já observa alguma redução de volume, exatamente por causa desse fenômeno chinês de recomposição de estoques de grãos, por exemplo, com a redução das importações de soja, mas com um valor muito mais alto do que o usual. Como, por exemplo, em junho, os valores de soja em grãos exportados pelo Brasil atingiram uma alta de 32% em relação a junho do ano passado. Farelo, 32% também, que é muito afetado pela soja em grãos. E o óleo de soja, uma alta de 86% em valor. Isso só no complexo soja. O óleo de soja, porque o óleo de soja também faz parte do pacote de composição da questão relacionada aos biocombustíveis.
E como nós estamos entrando numa era, digamos, com uma pegada verde um pouco maior, com políticas abertas, no caso da União Europeia ou no caso dos Estados Unidos, de estímulo ao uso de energia limpa, então havia também um grau de especulativo muito forte de incentivo por parte do governo americano para a adoção de biocombustíveis. Até agora não tem nada muito concreto, mas isso influenciou demais os preços do complexo. Fora isso, a gente tem acompanhado também a alta dos preços das carnes. As carnes, em junho, também tiveram uma expansão de 2 dígitos, na casa aí dos 20% para 30%. Então, são esses os 2 carros-chefes que a gente tem hoje das exportações do Brasil, que, como bem disse o secretário, ainda são bastante concentradas. Por isso, o esforço de diversificação de mercado que o Feijó vai falar na sequência. Me desculpem pelo barulho, porque eu não tenho como controlar o que está acontecendo lá de fora do Ministério. Então, o próximo gráfico, por favor. Bom, esse gráfico aqui mostra 2 coisas. Ele é um gráfico lotado de informação. Primeiro, as barras em cinza significam o valor do comércio internacional agrícola. E esse comércio internacional agrícola ele vem crescendo de 2016 a 2020 em valores. Então, assim, se a gente pegar a barra, a gente só consegue fazer esse gráfico quando fecha o balanço dos países no ano, porque esse gráfico, a fonte é o Trademap, não é mais o Agrostat. Então, quando a gente chega em 2021, provavelmente a gente vai ver um valor bem maior, e aqui nos gráficos em linha, a gente vê as participações ou market share dos principais exportadores mundiais. Aqui a gente tem os 5 principais. O maior exportador mundial é a União Europeia, o segundo maior é os Estados Unidos, um com 14% e 13%. O Brasil vem logo na sequência com 7% de market share. Provavelmente, dado a relação não é de troca de preços, mas a relação e o balanço de preços em relação ao que o Brasil exporta, em relação ao total, como está muito valorizado, é provável que a gente suba também esse market share no próximo ano. Então, teremos mais ou menos uma valorização do que o Brasil exporta. Porém, o nosso gráfico é quase uma reta. A gente tem uma posição aqui de terceiro grande exportador mundial bem fixa. Isso diz muito respeito exatamente à nossa concentração de pauta nesses produtos. A gente é líder em exportação de várias commodities, mas a diferença de Estados Unidos e União Europeia para a gente, que estão lá em cima, é que eles trabalham um nível muito maior, um espectro muito maior de produtos da classificação do agrícola, que não é só as commodities. A agrícola também tem relação com a agroindústria, tem relação com produtos processados, tem relação com marca, tem relação com uma série de fatores que foram muito bem destacados pelas nossas lideranças na abertura do evento, e que fazem parte de um pacote exatamente para a gente identificar oportunidades e pacote de inteligência comercial. Então, por favor, próximo slide. Então, agora eu já começo a conversar sobre a nossa ferramenta, o Agrostat. Aqueles primeiros gráficos que a gente mostrou, eles basicamente foram feitos, eles foram totalmente feitos se utilizando o Agrostat. É óbvio que o Agrostat não vai fazer aqueles gráficos, mas as informações que a gente formulou e os cálculos que foram feitos com base no Agrostat. O Agrostat tem essa aparência inicial e eu vou mostrar porque eu vou entrar no sistema junto com vocês. O próximo, por favor. O que acontece basicamente com a lógica do Agrostat, que é o primeiro salto. Assim. O Agrostat, depois eu vou mostrar, ele é uma grande ferramenta que produz, editora de dados, de planilha, para que seja um elemento facilitador no momento que você vai fazer esse gráfico, no momento que você vai precisar fazer algumas reflexões. O Agrostat se baseia no Syscomex, que é a nossa ferramenta online que registra as exportações e importações, ou seja, o comércio exterior brasileiro. E aí o Agrostat se apropria dos códigos e cria, na verdade, não cria 2 classificações, porque uma classificação foi bastante discutida internamente no Ministério, que é o caso do agronegócio, mas ele trabalha também e reduz o que a gente chama de classificação agrícola, que ela é baseada no acordo agrícola fechado na rodada do Uruguai, nas discussões com a AMC. Isso não é muito trivial, mas para quem vai lidar com o comércio exterior, é importante que entenda a questão da classificação,
né, para você saber em que posição o seu produto é classificado, e também entenda algumas dessas questões quando a gente se refere a uma aglomeração maior em relação a outra, porque um número maior de códigos. Isso porque o agronegócio envolve maior número de setores. O raciocínio do agronegócio é tudo que é exportado para dentro da porteira. Então, ele envolve desde os produtos tradicionais agrícolas, como também produtos florestais, por exemplo, como no caso da celulose e da madeira, que são isso raciocinando em grandes números. O próximo, por favor. Pode passar para o próximo slide. Oi. Não, um slide antes, por favor. Desculpe. É porque eu saí aqui que eu achei que estava um pouco travado, porque eu acho que é a internet que oscila aqui. Um pouco antes, por favor. O anterior a esse. Bom, bases de dados. Como eu falei, à frente desse do agrupamento, lá onde está escrito bases de dados, por favor. Aí. Além do AgroStat, o nosso trabalho, a gente também se utiliza de várias outras bases de dados. O site da Conab, do IBGE, do CPEA, faz o cálculo, por exemplo, da importância do agronegócio. O CPEA tem uma classificação do que eles chamam de agronegócio, que eles fazem o cálculo do PIB, por exemplo. O IBGE é a nossa fonte oficial para cálculo de PIB. O Contrade, a própria OMC, quando a gente observa a tarifa e outros fluxos. O Trademap, que é parte do ITC, do International Trade Center, que é onde reúne as informações internacionais das aduanas, e também tradicional fonte para qualquer um que vai fazer trabalho de inteligência ou trabalho de análise comercial, o SDA e a FAO, que fazem análises muito boas, né? A FAO tem se debruçado, por exemplo, nessas questões de variação de preço. Eu aconselho bastante ler os relatórios da FAO mais recentes. O próximo, por favor. Aqui são links importantes que tem no Ministério da Agricultura. Logo quando a gente começou a conversar, a Suene me destacou que às vezes era difícil de achar os nossos trabalhos, né? E a gente, como eu falei, a gente faz uma nota de divulgação da balança mensal, a balança do agronegócio, após a gente ter acesso aos dados que o Ministério da Economia disponibiliza, normalmente, porque o que acontece? No primeiro dia útil, o Ministério da Economia observa como foi o resultado da nossa balança comercial em geral. Eles usam outras classificações também para que chamam de agrícola e tudo. Por exemplo, é uma classificação internacional em que coloca a carne na indústria de transformação. A gente não coloca a carne na indústria de transformação, a gente coloca a carne no agronegócio, que a gente acha que fica mais bem explicado. E então, a gente depois, o Ministério da Economia passa mais ou menos 9 dias, 10 dias úteis, revisando esses dados e relançam, abrem um acesso de um link para que a gente possa ter acesso à base bruta de dados. A partir daí, a gente inicia o processo de carga e administração do nosso sistema, e é onde são feitas as atualizações, as nossas verificações dos valores e o nosso trabalho de análise que se reflete nessa nota. Então, mensalmente, a assessoria de imprensa do Ministério divulga essa nota. Essa foi o último título, a valorização de commodities puxa a balança do agronegócio. Foi o que eu tentei mostrar rapidamente naqueles gráficos. E, na sequência, a gente também deposita o que a gente faz, que é a nota da balança, a balança resumida e outros dados históricos que a gente já produziu, num site, num espaço nosso, que fica na área de relações internacionais, estatística de comércio exterior. Aqui estão 2 links fáceis para vocês localizarem e também terem acesso de uma outra forma no AgroStat. O AgroStat é muito fácil, você colocar lá no Google, vai aparecer o nome AgroStat e você entra facilmente por lá. Então, agora, explorando o resto de tempo que eu tenho quanto tempo ainda, senhor? Em 10 minutos, Gustavo. Tá, eu vou tentar falar rapidamente sobre o AgroStat, vamos lá tentar apresentá-lo. Por favor, se retirar aqui, eu vou tentar compartilhar a tela do AgroStat. O problema é que a minha segunda tela aqui está com... Agora.
Está aparecendo? Sim. Sim? Então vamos lá. Eu vou dar a entrada de novo, porque como o sistema estava muito aberto há muito tempo, então às vezes ele trava. Então vamos lá. Essa aqui é a página inicial que você vai ver o AgroStat. Então, logo aqui embaixo, a gente tem uma seção de perguntas e respostas, que você pode também nos enviar pelo atendimento, por esse link. Também temos algumas perguntas frequentes que a gente tenta responder aqui. E aqui a gente entra na primeira página do sistema, que é exatamente aquilo que eu mostrei na apresentação. Qual a vantagem dessa página aqui? Ela, de cara, ela já tem uma análise do que está acontecendo no comportamento das nossas exportações. Então, para quem quer consultar, aqui você já tem desde a possibilidade de salvar esse gráfico em pizza. Por exemplo, aqui você clica em uma das partes ali, você já tem esse gráfico em pizza salvo. Como também você tem uma possibilidade de navegar aqui dentro, por exemplo, aqui o azulzinho mais claro é a China. 38% do que a gente exportou no acumulado do ano até julho, ó, aqui o acumulado, a gente clicar aqui, ó, em cima do China, a gente vai ver que a maior parte foi complexo soja, 72%, depois as carnes, 14%, depois os produtos florestais. Aqui a gente tem um mapa. E não só aqui, e aqui a gente pode voltar e pode se imprimir cada um. A gente pode fazer isso com a União Europeia, com qualquer clique, que vai dar o comportamento das nossas exportações de uma forma bem clara. Também aqui, por UF, a gente tem os principais exportadores por estado. No caso aqui do Mato Grosso, a gente, clicando, fazendo a mesma coisa, a gente consegue ver que 75% das exportações do Mato Grosso são do complexo soja. E aí a gente sabe que a extensão da produção de soja também alimenta a nossa produção da segunda safra do milho, também tem uma influência muito importante sobre a produção de algodão. Então, aqui, e aqui por setores, a gente também tem as exportações do complexo, as exportações por setores que a gente classifica, complexo soja, carnes, produtos florestais, complexo soja, café, também delineados aqui. Né? E aqui, se a gente clicar no complexo soja, mais uma vez, a gente vai ter um reflexo do mapa para a China, por exemplo, para onde vai os produtos do complexo soja, a maior parte é China, depois vem a União Europeia e assim por diante. Complexo soja, que a gente chama farelo, óleo e a soja em grãos. Aqui a gente tem uma série histórica das exportações e importações, e aqui embaixo um gráfico exatamente com o comportamento da nossa sazonalidade, que foi aquele que eu mostrei no início, pegando uma comparação exatamente de 2017 a 2021. Para todos esses aqui, você tem como salvar o gráfico, olha, como eu estou mostrando aqui, e tem como salvar também uma planilha, você clicando aqui nessa segunda opção, para verificar os valores da planilha e da série histórica. Tá? Isso daqui e já sai em Excel. Agora, vamos navegar um pouco dentro do sistema. Como eu disse, o sistema tem duas formas de aglomeração. O acordo agrícola do OMC, que é o acordo tradicional, que reúne 1.830 itens. Foi aquilo que eu tinha falado. Foi aquele gráfico onde você tem as bolas, em que o agrícola, a classificação agrícola, está inserida na classificação do agronegócio. Esse maisinho que está aqui na frente, onde você tem aqui as explicações dos setores, se você clicar com o botão direito do mouse e apertar em expandir tudo, que é a primeira opção, ele vai te dar quais são os subsetores que estão ligados a cada um desses setores. E se eu clicar mais uma vez aqui, eu vou ter os produtos ligados a cada um desses subsetores. E no nível final, se eu expandir, eu vou ter as classificações em ICN. É possível, por exemplo, se eu arrastar aqui, isso é que eu falo que o AgroStat é um editor, a gente vai ter aqui somente a classificação dos produtos. Então, se você quer saber o que a gente chama exatamente de agronegócio e de agrícola, aqui fica bem fácil, porque você tem exatamente os produtos que a gente categoriza. Aqui em cima eu tenho as setas que eu posso desfazer o que eu fiz, ó, e retornar para o início da conclusão. E agora vamos explorar um pouco o que vem a ser o agronegócio. O agronegócio, ó, ele ampliou, de 1.831 passou para 3.001. O que eu posso falar que eu tenho a mais aqui, os produtos florestais, por exemplo, que eu já tinha observado,
alguns outros produtos aqui, demais produtos de origem vegetal, alguns produtos de processamento, e no caso da parte de têxteis, que você pega fibras e produtos têxteis, você tem, por exemplo, se eu clicar só aqui no maisinho do fibras e produtos têxteis, por exemplo, eu vou ter uma gama maior de produtos que eu encontraria no setor agrícola. Basicamente, são essas as grandes diferenças de uma classificação para outra. E, mais uma vez, dizendo, por que a gente utiliza essa classificação do agronegócio? Porque a gente tenta ver o setor agrícola de uma fórmula mais ampla. É o mesmo esforço, por exemplo, que o CPE faz quando diz que 27% do PIB nacional é definido pelo setor agrícola, e é um esforço, vamos dizer, mais preciso quando o IBGE diz que 9% do PIB é explicado pelo setor agrícola. São metodologias e aproximações diferentes que tentam tratar de uma mesma forma a realidade. Agora vamos aqui para essa aba exportação e importação. Aqui a gente está basicamente já operando o sistema. Então, para toda vez que eu vou para qualquer uma das abas, que é a aba de ranking, a aba de bloco, você pode fazer a consulta por bloco país. Aqui estão todos os países e os setores envolvidos. Você pode fazer a consulta por UF, por região, por produto também por aqui. Inverter essa consulta por produto e pelos países. Você também tem produto por região, ou seja, quanto que minha região exporta, quanto que meu estado exporta, qual produto, quanto de soja que sai. E, por fim, aqui você envolve 3 grandes variáveis, que são o produto, o destino e as regiões e o F, em que você pode identificar exatamente para onde você exporta. Então, agora vamos aqui só pelo do ranking, um trabalho rápido de exportação, por exemplo, vou colocar na classificação do agronegócio, vou colocar em 2021. Como os dados estão disponíveis até julho, eu não preciso selecionar os meses, eles vão até julho somente. Então, aqui, por país, o ranking, o primeiro lugar está a China, depois vem a União Europeia. Aqui estão os valores e as porcentagens. Eu posso ampliar aqui essa pesquisa colocando mais anos, por exemplo, o ano cheio de 2020. Aqui é bom você selecionar o Ctrl junto para selecionar mais de um ano. O ano cheio de 2020, o ano parcial de 2021. Eu posso observar também por produto como isso acontece, o ranking, ou seja, o complexo soja, e nesse caso o produto vai ser identificado pelos setores, o complexo soja é o mais importante, depois as carnes, como eu disse, sobretudo em 2021, vou tirar 2020 aqui, vou deixar 2021, a gente vê a importância dos dois setores, que são 45 bilhões e 72 bilhões. E aqui também, por UF, onde a gente vê o destaque para o Mato Grosso à frente dos outros estados, como principal estado exportador brasileiro. Agora vamos por aqui para o bloco países, por exemplo. Aqui eu posso fazer, por exemplo, uma pesquisa bem rápida. Eu vou colocar 2021 de novo, coloquei exportação, coloquei algum agronegócio, vou selecionar isso segurando o Ctrl do seu teclado, eu vou colocar todos os países e vou colocar também a China aqui junto. Certo? Então, aqui eu tenho os valores totais que foram para a China e que foram para o mundo inteiro. Se eu clicar no mais aqui, a mesma coisa, com o cursor o botão direito do mouse, eu vou ter essas opções todas, expandir, contrair, limpar, importar. Aí aqui, mais uma vez, eu posso ir expandindo até eu chegar, por exemplo, no nível de produtos. E se eu quiser só ver os produtos, eu posso arrastá-lo para cá, colocar aqui, e aí eu tenho a definição dos produtos que eu exporto primeiro para a China e depois para todos os países. Para não ficar na dúvida, eu posso tirar aqui todos os países e deixo só para a China. Aqui eu tenho em ordem alfabética. Aí é óbvio que eu vou ter que salvar, retirar ele aqui no Excel e ordená-lo. Aí vai necessitar algum mínimo conhecimento de Excel para poder trabalhar nesses dados. Mas aqui eu posso tanto imprimir como enviar para o Excel. Então, o AgroStat é uma ferramenta bastante útil para análise estatística. Ela é ágil nesse sentido, porque ela é capaz de aglomerar, por exemplo, várias classificações. Eu vou aqui para o caso das carnes, aqui, por exemplo, vocês vão ver o que eu estou falando. Ó. Por exemplo, da carne bovina. Aqui a gente tem
a carne bovina in natura, que para a gente classificar como carne bovina in natura, se a gente fosse fazer na mão lá no Siscomex, a gente ia precisar fazer pesquisa para 1, 2, 3, 4, 5, 6 códigos diferentes. O AgroStat faz esse trabalho para você, ele aglomera e soma, e você já tem um resultado imediato sobre o que você exportou de carne bovina in natura para o mercado que você quer consultar. Tá? E, no mais, é muito o trabalho mesmo de descobrindo como o AgroStat funciona. É óbvio que a ideia aqui não era ser exaustiva, era fazer uma apresentação do sistema de uma forma condensada e mostrando a instrumentalização básica que nós temos com ele, né, da capacidade do AgroStat de ser um editor e a capacidade primordial dele de ser um minerador de dados, né, para que seja um instrumento útil em uma das etapas que se pretende fazer e que se pretende desbravar de inteligência comercial. Eu paro por aqui, espero não ter ultrapassado muito meu tempo. Tentei ser conciso, explicar um pouco do que está acontecendo. Às vezes não é muito trivial aqueles gráficos, mas eu tentei também ser um pouco didático. Se não fui, me abra perguntas para que eu possa responder. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. E, enfim, é isso. Obrigada, Gustavo. Foi ótimo. Eu acho que assim, a gente está recebendo vários comentários elogiando o sistema. Para quem lida com comércio exterior do setor do agro, assim, o AgroStat é a ferramenta principal que a gente usa. Bom, nós estamos recebendo algumas perguntas. Ao final, a gente vai tentar agrupar e responder o máximo que conseguir. Já passando, então, para o nosso segundo palestrante, eu quero chamar agora o Leandro Feijó, que é diretor de temas técnicos, sanitários e fitossanitários do Ministério da Agricultura. O Feijó é formado em medicina veterinária, auditor fiscal agropecuário e já exerceu os cargos de diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal de Poá e diretor do Departamento de Negociações Não Tarifárias do Ministério. Feijó, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A palavra é sua. Tá mudo, Feijó. Pronto, me ouvem? Sim. Perfeito. Suemi, obrigado aí pela apresentação, uma alegria estar aqui presente com vocês num evento de suma importância, né, como todos os meus colegas que já passaram por aqui bem colocaram, em especial o secretário Orlando, onde ele tem colocado nos últimos tempos uma abordagem muito importante a ser seguida daqui para frente. Logicamente, com toda a manutenção da pegada de abertura de mercados, de diversificação, mas também esse trabalho que é o objeto desse encontro de inteligência comercial, de promoção comercial, né? Porque nós vamos ver aqui, no meu caso específico, aqui no departamento, né, de temas técnicos sanitários e fitossanitários, eu fico responsável, né, por auxiliar nesse trabalho de abertura dos mercados para os produtos agropecuários, mas a partir disso nós estabelecemos as portas e como o secretário Orlando sempre coloca, a partir de agora a gente tem que fazer com que as pessoas passem por essas portas e daí esse trabalho de inteligência comercial ser fundamental, porque é muito, vamos dizer, frustrante você iniciar, né, você fazer aí todo um trabalho de negociação para abertura de mercado e depois, ao final, você não vê resultado desse processo que é, né, o desembaraço desses produtos lá no país, no mercado de destino e realmente acontecer o fluxo comercial. Então, parabéns mais uma vez e eu espero aí nesses 30 minutos conseguir, de acordo com o que a Suemi me colocou, de principalmente mostrar para vocês os canais de busca de informação que são tão necessários e vocês vão ver, muitas das informações já estão disponíveis no site do Ministério da Agricultura. E isso vai ser, acho que, uma mão na roda para facilitar a busca pela informação. Então, apresentando aqui o departamento que eu sou responsável, né, o Departamento de Temas Técnicos, Sanitários e Fitossanitários, aqui na Secretaria de Comércio e Relações Internacionais. Né, eu tenho aqui duas coordenações gerais, uma que cuida especificamente das negociações de temas sanitários e fitossanitários,
que é o colega Clóvis, e a Coordenação Geral de Sustentabilidade e Regulação, que é o meu outro colega, o Marco Alencar. E na parte sanitária e fitossanitária, né, que é o principal objeto aqui da nossa discussão, nós temos aí os 3 coordenadores, né, o Oscar Júnior, que cuida de União Europeia, União Econômica Eurasiática e temas de Mercosul, o César Van Destin, que é responsável pelas questões multilaterais, Comitê SPS, Códex Alimentários, né, OMC, e o Rafael Mohana, que cuida das relações bilaterais com o restante dos países. Então, essa é a nossa estrutura enxuta, mas muito guerreira, que, né, a partir de agora, mais do que nunca, eu espero que a gente possa estar ainda mais junto com vocês e auxiliando nessa troca de informações para poder conseguir, acho que, colocar a cereja no bolo, que é concretizar as exportações. Então, acho que a conjuntura do agronegócio, o meu colega, o Gustavo Cupertino, ele já colocou muito bem os dados, acho que todos vocês conhecem bastante, né, a expressividade do nosso agronegócio em relação à representatividade, em relação à geração de renda, de empregos, né, quase metade das exportações, né, de tudo que o Brasil exporta. Então, acho que não carece mais informações. Mas um ponto muito importante que vale ressaltar, que passa a permear as negociações de abertura e manutenção de mercados, sem dúvida nenhuma, entra a componente que a gente chama que são as barreiras de terceira geração, ligadas, né, a questões éticas, sociais e principalmente as ambientais. Então, a componente da sustentabilidade ambiental, ela precisa ser observada por todos vocês nas empresas, nas associações, para que, de fato, aquele mercado ou ele possa ser aberto ou ele possa ser mantido, porque essa componente passa a ser determinante se um fluxo comercial ele vai acontecer ou se, basicamente, ele vai mudar, e é o que está se desenhando, né, nos últimos slides eu vou colocar para vocês. Eu não vou entrar aqui na questão da balança comercial, que o Gustavo Cupertino já colocou, mostrando a importância das exportações do agronegócio brasileiro, né? Chegou em 2020 a 48%, mais de 100 bilhões de geração de riquezas, e eu chamo aqui a atenção que tem sido a orientação da nossa ministra Tereza Cristina e do nosso secretário Orlando, a diversificação da nossa pauta, que, como o Orlando colocou na sua fala no início, ela é altamente concentrada, né, com poucos produtos e poucos países. Em algum momento, numa visão talvez inicial míope, ela pode ser positiva, como foi colocado, por exemplo, essa questão da China, né, muito importante, né, tem que ser mantido esse mercado, ele ser cultivado, mas sem dúvida nenhuma nós precisamos trabalhar na diversificação para que vocês, nas empresas, tenham opção de acordo com, né, o objetivo da empresa, da associação de vocês. Acho que é muito importante você ter várias cartas na mesa que você pode, né, você possa escolher qual delas é a mais adequada e que vai trazer maiores benefícios ou, às vezes, menores prejuízos para a operação comercial. Então, eu vou mostrar também, mais no final aqui da nossa apresentação, né, os mercados abertos, tudo que já foi feito, principalmente nessa gestão da nossa ministra Tereza Cristina de 2019 até agora, que acho que mostra de maneira inconteste, de maneira concreta, o trabalho, né, que o governo tem realizado, né, e nessa parceria. Acho que esse evento aqui é muito importante para mostrar a união de esforços da CNA, junto com a Apex, com o Ministério das Relações Exteriores, com o MAPA, com as associações, com as empresas. Então, todos nós estamos, acho que dentro de uma, né, daquela velha... aquele velho PowerPoint da engrenagem, né, que só o sistema ele só roda quando essas engrenagens elas estão coaptadas e girando no seu momento oportuno. E esse é o objetivo daqui para frente, cada vez mais aprimorar e harmonizar essa forma de trabalho conjunto com todos vocês.
Então, sobre a habilitação do Brasil para exportação de produtos agropecuários, então, como que isso acontece? Quando que a exportação ela acontece? Então, ela acontece quando um acordo sanitário ou fitossanitário, ele é oficializado pelas autoridades competentes dos países. Aqui foi um momento muito importante nessa foto, né, quando a nossa ministra acompanhando o presidente da República, eles estiveram na China e a gente teve, né, a grata alegria, eu estive aí também presente nas negociações, para a gente abrir o mercado para as exportações brasileiras de melão. Então, foi a primeira fruta, né, que nós abrimos para exportação para a China. Então, esse foi um momento extremamente singular, extremamente importante para esse trabalho. Então, pensando aqui na área animal, então, quando que nós vamos exportar produtos de origem animal, animais vivos, material genético, né, sêmen, embriões, enfim, no caso avícola, pintinhos de um dia, ovos férteis, e os produtos, né, da reciclagem animal, as farinhas, né, os óleos, as gorduras. Então, como que isso acontece? Então, acontece no momento quando se tem uma negociação técnica entre as autoridades competentes dos países. Então, aqui no Ministério da Agricultura, essa parte, todo o subsídio técnico é dado pelos nossos colegas da Secretaria de Defesa Agropecuária, com seus técnicos dos diferentes departamentos. Então, depois de muita negociação, de troca de informações, ao final desse processo é estabelecido, então, um documento, né, no caso de produtos de origem animal, o Certificado Sanitário Internacional, né, o conhecido aí CSI, né, no caso de animais vivos, material genético, né, o Certificado Veterinário Internacional, ou também Certificado Zoossanitário Internacional. Então, esse é o documento oficial que foi acordado entre as autoridades sanitárias, que é acordado por ambos, e a partir disso torna-se ali, vamos dizer, a Bíblia daquele produto, daquele processo de certificação. Então, para que aquela carga possa ser certificada para aquele país, a produção ela vai ter que atender aos requisitos, nesse caso de saúde pública e de saúde animal, que foram acordados. E aqui eu já chamo a atenção para vocês, né? Que aqui a gente está trabalhando com a cultura exportadora para poder fomentar, mas aqui a gente tem que ter o cuidado para que os passos sejam adequadamente seguidos, porque muitas vezes, né, a empresa, no afã de querer exportar, ela já fecha um acordo comercial, né, ela às vezes já até estufa um container e aí que ela vai procurar o Ministério da Agricultura para exportar. Então, a chance, a probabilidade de dar ruim, então, de ter problema é muito grande. Então, por isso que antes a gente precisa conhecer todas as bases. Aqui, no meu caso, eu estou falando da parte técnica, sanitária e fitossanitária. Tem toda a parte que o Gustavo já bem colocou em relação à logística, cotas e tarifas que precisa ser observado, para que, no final, tome-se a decisão de se produzir, né, para poder, então, certificar e realizar a operação comercial. No caso dos produtos de origem vegetal, nós temos, né, um documento que é mundialmente estabelecido, que é o certificado fitossanitário, que, a depender da categoria de produto, do risco que aquele produto ele possa, né, representar, esse certificado ele pode ser dispensável ou não, ou há necessidade de se inserir declarações adicionais. Tudo, como eu disse para vocês, vai depender dos requisitos do país de destino e também vai depender, em muitos casos, da negociação que foi realizada entre as autoridades competentes de ambos os países. Então, como o processo de negociação ele tem início? Então, a gente passa da premissa básica de conhecer a legislação, os requisitos, as exigências, e a partir disso o Ministério da Agricultura começa o contato com a autoridade sanitária, fitossanitária do país que se deseja abrir o mercado, ou até mesmo que se revisite os requisitos de tal forma a atualizá-los e
que a gente possa, muitas vezes, tornar o processo de certificação mais vantajoso para o Brasil, que seria a renegociação dos requisitos sanitários. Então, a depender do tipo do produto, do tipo de país, a gente vai ter que seguir, né, vamos dizer aí, umas regrinhas, um passo a passo, né, que, logicamente, primeiro, vocês, indústrias, né, você, setor produtivo, vai demandar, né, para o governo, eu tenho interesse de exportar aquele tal produto, né, de tal processamento, ou seja, um produto in natura, um produto processado. Então, a gente vai verificar se existem requisitos já estabelecidos, se é necessário fazer a certificação, para então, se necessário, fazer o contato com a autoridade sanitária e com as trocas de documentos. Normalmente existem questionários que precisam ser preenchidos, às vezes questionários só do governo, às vezes tem uma parte dos questionários que é do setor privado, das indústrias, para ir ao final desse processo, a depender também, receber aqui no Brasil uma missão da autoridade competente do país, para depois, no final, você acordar os requisitos, seja o certificado sanitário, um plano de trabalho em relação a um sistema de mitigação de risco de um produto de origem vegetal. Então, como eu falei para vocês, vai depender sempre do país, das exigências e do tipo de produto que está se negociando. Então, como a Suemi me pediu, agora nas próximas lâminas eu vou mostrar para vocês. Então, eu peguei aqui uns prints do site do Ministério da Agricultura, para que vocês possam ver de maneira muito fácil, de maneira tranquila, como buscar as informações. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui para vocês na área animal, então, como buscar informações sobre mercados abertos e requisitos sanitários de produtos de origem animal e dos produtos da reciclagem animal, né, das farinhas e das gorduras. Então, nós temos no site do MAPA, no link que vocês estão vendo aí embaixo, o endereço eletrônico, né, que vocês vão clicar nesse endereço e vai abrir, então, essa página. E, a partir dessa página, aqui nessa seta azul que vocês estão vendo, vocês vão clicar nesse ícone aqui, empresário, vai abrir uma outra tela. Isso depois, gente, para quem não conhece, com o tempo, eu sugiro que vocês passeiem, naveguem, se percam, se encontrem dentro do site, porque tem muita riqueza de informação, muitos detalhes, mas nesse caso específico dos mercados abertos e dos requisitos, então vocês vão clicar novamente agora aqui nesse ponto, né, que é a habilitação e certificação sanitária, e aí vai abrir uma página e você vai buscar, tem várias informações nessa página que está abrindo, e mais ou menos no meio da página vocês vão encontrar esse ícone aqui, procedimento e requisitos para a habilitação de estabelecimentos nacionais. Então, nesse item aqui, o DIPOA, que é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, aqui da Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA, eles abastecem, eles atualizam essa tabela que eu vou abrir para vocês a seguir, né, de tempos em tempos. Aí a última atualização foi agora no dia 13 de agosto. Então, uma vez que você clicou aqui nesse item, vai abrir uma planilha em Excel para vocês, tá? E essa planilha também, ela sempre tem o mesmo link, que aí vocês podem guardar aqui esse link para poder já buscar diretamente essa tabela. E aí, gente, vocês vão ter nessa tabela todos os países com os quais nós temos hoje requisitos sanitários para exportação de produtos de origem animal, tanto para consumo humano como dos produtos da reciclagem animal. Então, vocês vão ver as espécies e vocês vão ver o quê? O tipo de produto com o qual nós temos o certificado sanitário estabelecido. Aqui na terceira coluna, vocês vão ver a forma de habilitação. Então, muitas vezes a habilitação, né, por exemplo, você está vendo aqui o primeiro de carne de aves para a África do Sul. Então, a habilitação acontece o quê? Mediante a indicação do Brasil. Então, a empresa que quer se habilitar, ela vai apresentar toda a documentação
lá na indústria, né, para o auditor fiscal federal agropecuário, lá no CIF local, e essas informações elas vão ser avaliadas, elas vêm aqui para Brasília, para o DIPOA, e estando tudo ok, é mandado aqui para mim, no departamento, no DTSF, e daqui nós fazemos a comunicação. No caso da África do Sul, nós temos Agido Agrícola, nós mandamos para o Agido Agrícola com cópia para o Ministério das Relações Exteriores, para a DPA, né, onde o Alexandre Ghislene falou, né, no início aqui do evento, e isso, então, é transmitido lá para o país. Mas nós temos também tipos de produtos que não depende da gente indicar. Então, se o estabelecimento ele está registrado no mapa, que é a premissa para poder exportar, ele com o que a gente chama, né, do certificado Brasil, que é o certificado BR, ele pode, então, fazer já a produção e a certificação ela é realizada. Então, aqui vocês podem, então, ver o país, os tipos, né, aqui as espécies, os tipos de produtos que nós temos o certificado e aqui a forma de habilitação dos estabelecimentos. Nessa coluna aqui vocês vão estar vendo o número, né, do certificado sanitário internacional e aqui nessa outra coluna a descrição desse certificado. Então, gente, passa agora, muita gente não conhece, então isso aqui passa a ser um local agora constante, como eu falei para vocês, isso aqui é atualizado praticamente toda semana, que as negociações elas estão acontecendo. Então, aqui, vocês vão buscando, vocês vão baixando aqui a planilha e vai indo país por país em ordem alfabética e vocês vão poder, então, verificar se o produto que vocês querem exportar, se já existe certificado sanitário internacional estabelecido. Se não, vai ser o momento, então, de apresentar o pleito para o Ministério da Agricultura para, então, se iniciar o processo de negociação para a abertura daquele mercado. Então, essa é a planilha principal da parte de produtos de origem animal que vocês passam, então, a partir de agora, a ter de maneira, né, gratuita, livre, dentro do site do Ministério da Agricultura para poder verificar. Quando a gente está falando de animais vivos e de material genético, nós temos um outro local, que aí ele é gerenciado pelo Departamento de Saúde Animal, o DSA, da Secretaria de Defesa Agropecuária, que ele tem um sistema que é chamado sistema SISREC, que vocês estão vendo aí na tela, e também de acesso público. Vocês vão entrar aqui, nesse link que está aqui embaixo, que eu estou mostrando para vocês, e vocês vão clicar aqui nessa aba Documento. Uma vez clicado aqui, vai abrir essa combo com essas janelas, e vocês podem, dessa forma, fazer a pesquisa da maneira que melhor convier a vocês. Vocês podem combinar espécie, tipo de produto, país, ou você pode só colocar o país e ver todos os certificados que você tem. Por exemplo, aqui numa simulação, eu coloquei aqui bovinos e bubalinos, e venho aqui para mandar, para poder, então, fazer a consulta. Então, a partir disso, você clica e aí vai abrir essa tela onde vocês, então, vão ter acesso aos certificados veterinários internacionais, ou também chamados de certificados ou sanitário internacional, que é o CZI, com os requisitos que foram acordados. Aí vocês podem clicar aqui no Word, que vocês estão vendo aqui, e, a partir disso, então, baixar o documento e verificar, né, os requisitos, né, que foram estabelecidos. No caso da área vegetal, como buscar as informações sobre os requisitos fitossanitários? Como eu falei para vocês, o certificado fitossanitário CF ele é padrão, né, no mundo inteiro, o formato é o mesmo, e a depender do país e do requisito, vai variar a forma de se fazer a exportação. Então, aqui eu coloco 3 dicas para vocês. A primeira delas, que acho que é a principal, é primeiro, antes de você, né, tomar a decisão de exportar determinado produto, é você verificar junto com o seu importador lá no país de destino, né, quais são os requisitos oficiais. Isso é de praxe, os importadores têm acesso aos requisitos.
E aí, de posse desses requisitos, vocês vão apresentar ao Ministério da Agricultura para verificar se é possível ou não você, né, o Brasil, atender aquilo que o país está pedindo. Outro ponto, né, fundamental, você consultar o site oficial da autoridade fitossanitária daquele país, ou também você entrar em contato aqui com o Ministério da Agricultura, nas Superintendências Federais de Agricultura nos estados, ou aqui no Departamento, né, de Sanidade Vegetal, que é o DSV, lá na SDA, ou também nós temos um sistema, né, que o DSV ele gerencia, que é o T-Rex. Aí o T-Rex, você vai entrar aqui nesse link que eu estou colocando aqui embaixo para vocês, e aí, da mesma forma que no SISREC da área animal, aqui você vai fazer a seleção do tipo de produto ou do país para poder fazer dessa forma a consulta que você quer. Por exemplo, eu quero saber todos os certificados, os requisitos da Argentina que eu tenha estabelecido. Eu boto aqui Argentina, venho aqui consulta e vai abrir, então, aqui embaixo, quais são os requisitos que foram estabelecidos, né, do mapa, no caso aqui com o Senasa Argentina, para poder então, viabilizar a exportação. Então, gente, na área vegetal, nós temos esses caminhos. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção para vocês. Primeiro, buscar a informação com o importador, consultar o site, né, do país de destino, ou então você entrar em contato aqui com o mapa no estado, aqui em Brasília com o DSV, ou mesmo consultar a base de dados que é o T-Rex. E na área vegetal existe também, a depender do tipo de produto, listas de estabelecimentos que são autorizados a exportar para determinado país. E, nesse caso, é uma área do site que é gerenciada pelo DIPOV, que é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. Então, aqui vocês estão vendo esse link que eu já coloquei para vocês, que vai cair aqui nessa página, e a partir dessa página, você vai rolando, ela vai descendo, você vai chegar aqui nesse ponto, ó, registro de exportadores no Ministério da Agricultura. Então, existem países que requerem, no caso do Brasil, que exista uma lista de domínio público para que a autoridade possa também consultar de estabelecimentos que são autorizados para exportar. Aí eu coloquei o exemplo aqui para vocês, ó, registro de exportadores para a China, no caso de grãos de soja, de grão cru, grãos de milho, de amendoim. Aí, ó, registro de estabelecimentos para a União Europeia, para maçã, mamão, manga, melão. Aí tem aqui açúcar para a Colômbia, soja para a Rússia, Egito. Então, sempre procurem se existe requisito também de listas de estabelecimentos, que vocês sempre vão buscar, e também essas listas são atualizadas sistematicamente, nesse caso aqui pelo DIPOV. Mas existem vários produtos que não é preciso nenhum cadastro de estabelecimentos. Então, o DIPOV, ele disponibiliza aqui, nessa parte, aqui, ó, buscar o seu produto de interesse. Você vai clicar aqui nessa parte, e aí vai abrir, então, uma lista de produtos, né, cujos estabelecimentos, né, são passíveis de registro. E aí, aí é uma lista, eu olhei hoje mais cedo, existem 121 produtos vegetais que vocês vão buscar as informações aqui nesse site, né? Então, vocês estão vendo, está tudo na palma da mão, e agora com os links eu acredito que vai, né, facilitar ainda mais o trabalho de vocês. Então, assim, eu quero chamar muita atenção para vocês sobre a importância do agronegócio brasileiro, acho que é claro para todo mundo, e a importância que todos os nossos programas, os oficiais, os nossos sistemas estejam aliados ao estado da arte da legislação internacional. Então, por isso nós estamos, né, nós somos signatários da Organização Mundial do Comércio e nós seguimos, né, o disposto no acordo SPS, que é o Acordo para a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, chamando atenção para o Códex Alimentários, quando eu estou falando de normas de food safety, de segurança alimentar,
a Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OIE, e a Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais, que é a CIPV ou IPPC, né, da sigla em inglês. Então, são esses 3 organismos internacionais pelos quais o Ministério da Agricultura ele tem ali como lastro, como espinha dorsal, para poder desenhar os seus programas, os nossos sistemas. E aqui eu queria também chamar a atenção para vocês, porque nós precisamos muito da ajuda de vocês nas consultas internacionais. Então, muitos países, eles colocam as suas normas, as suas revisões de normas, eles publicam, eles avisam, eles notificam os comitês SPS e o comitê TBT da OMC. E os países são convidados a contribuir, a fazer perguntas ou fazer esclarecimentos. E a gente tem notado uma participação muito, vamos dizer, muito pequena do setor privado, das associações nesse ponto. Então, a gente sempre aciona as câmaras setoriais, né, com todas essas notificações, informando da notificação daquela nova norma ou da revisão daquela norma, para que o setor privado competente ele possa verificar se aquela nova norma, aquela revisão, vai levar algum impacto no comércio, na exportação. Então, o Ministério da Agricultura precisa contar com a ajuda de vocês, com o feedback de vocês, para que, eventualmente, a gente possa também fazer gestões para poder defender os interesses da indústria brasileira. Então, caminhando aqui para o final, nós vamos falar logo em seguida sobre o papel dos adidos agrícolas, e nós temos, como vocês podem ver aqui nessa lâmina, né, um fluxo de informações muito grande, que ele vai começar como? Com o setor privado aportando os seus pedidos, seja de habilitação de estabelecimentos ou de aberturas de mercado, ou a gente recebendo isso das embaixadas, das diferentes secretarias do MAPA. Então, dessa forma, essa documentação, ela é o quê? Ela é processada aqui no Ministério da Agricultura, nas suas áreas técnicas, e isso vem aqui para a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, e, a partir disso, nós vamos acionar o Itamaraty, né, principalmente nessa questão a DPA, né, que o Ghislaine se apresentou aqui no início, e nos países onde nós temos os adidos agrícolas. E estes vão ser, então, responsáveis por poder fazer o contato, né, a gestão com a autoridade competente do país, e, da mesma forma, o retorno das informações vem via adido ou via a nossa embaixada Itamaraty, que chega aqui no Ministério e faz todo esse caminho inverso. E acho que mais do que nunca é importante ressaltar para vocês, né, a mudança que trouxe, né, a instituição da figura do adido agrícola nas negociações internacionais. E vocês passam também a contar com um grupo, né, de profissionais que são selecionados, né, num processo seletivo interno, né, que é realizado entre o Ministério da Agricultura e o Itamaraty, para selecionar, então, profissionais que vão, então, trabalhar nas embaixadas por até 4 anos e auxiliar, né, o embaixador, né, o corpo diplomático, a decodificar, muitas vezes, né, esses temas da seara agropecuária e auxiliar nas gestões, seja de abertura de mercado, de manutenção, muitas vezes carregamentos retidos, busca de informações comerciais importantes, de mudanças de legislação. Então, nós temos hoje 27 adidos agrícolas localizados em 25 postos, conforme vocês podem ver aqui nessa ilustração. Então, vocês, a depender do interesse que tenham, né, se uma dessas localidades onde se tem os adidos agrícolas, vocês podem estar também entrando em contato com os adidos, mas aqui uma ressalva: toda a ação que o adido agrícola vai fazer junto ao governo, ele só faz mediante o recebimento de instruções aqui da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais. Então, logicamente, o contato lá com a adido, você vai tirar
dúvida, você vai apresentar lá o seu setor, você vai verificar o governo, essa atuação ela só acontece mediante instruções aqui da gestão que você vai, né, que você, o tipo de gestão que você deseja fazer, o mais adequado é você depositar esse pedido aqui no Brasil, seja nos departamentos técnicos do Ministério ou aqui na Secretaria, para que a gente possa fazer a gestão de maneira adequada. Ali vocês estão vendo o link, né, no site do Ministério, que vocês clicando nesse link vai abrir aqui essa página dos adidos agrícolas, e vocês têm aqui o nome de cada um dos adidos, né, o posto onde eles estão, e clicando aqui vai abrir, né, uma página com o perfil do adido agrícola e os dados de contato deles, dos e-mails que vocês podem, eventualmente, estar entrando em contato com eles. Então, é um trabalho que tem mostrado, foi um golaço de placa, né, que o governo brasileiro fez, né, de criar a figura do adido, e a gente tem percebido onde tem adido, nós temos tido uma desenvoltura muito mais arrojada, muito mais célere, porque são colegas que estão ali para auxiliar o corpo diplomático, né, principalmente ali o embaixador, para poder entender aquele assunto na sua plenitude e o embaixador, o corpo diplomático, poder, assim, fazer as gestões adequadas para conseguir aquele objetivo. E esse trabalho, para finalizar, né, o secretário Orlando já falou no início aqui do curso, né, ele tem mostrado resultados fantásticos, né, aqui agora na gestão da ministra Tereza Cristina, né, nós agora, desde a gestão dele, Feijó, está falhando um pouquinho. Só... né, que colocou ontem, foi na Colômbia. Então, hoje nós temos... Só um pouquinho. Isso, falhou um pouquinho o seu áudio. Só volta um pouquinho nessa questão da abertura, que eu acho que deu uma travada. Beleza? Pode estar ouvindo agora normal? Sim. Beleza, obrigado, Suene. Então, aqui, acho que a abertura dos mercados, ela fala por si só e mostra de maneira inconteste, né, de maneira inquestionável, o compromisso do Ministério da Agricultura, do Itamaraty, da CNA, das empresas, das associações, em trabalhar de maneira conjunta para obter, né, esse fantástico resultado que vocês estão vendo aí. Desde o dia 1º de janeiro de 2019 até ontem, nós abrimos já 154 novos mercados. Esse ano, somente, nós já abrimos até o momento 46 mercados em 2021, e seguindo muito aquelas instruções de diversificar a pauta para diferentes outros produtos, para diferentes mercados, dando, assim, opções para que vocês possam, né, prospectar. E aí vem o trabalho de inteligência, né? E a gente tem conversado muito aqui também internamente, né? No momento que eu abro o mercado, imediatamente as áreas de promoção comercial, de inteligência comercial, precisam atuar para poder fazer com que, mais uma vez repetindo, né, e não está sendo à toa, como o Orlando colocou, o secretário Orlando. No meu trabalho aqui, eu estou abrindo as portas, né? Estou estabelecendo as portas. Agora tem que ter gente passando de um lado para o outro. Então, a partir do momento que esses mercados são abertos, então todo o pessoal da inteligência comercial, da promoção comercial, começa, então, aí o trabalho enorme com vocês para colocar, né, para fazer com que aquela abertura, de fato, ela seja convertida em resultados, né, em produto desembaraçado e numa operação comercial. E aqueles números vocês podem ver aqui, ó, 74 daqueles mercados foram aqui nos países das Américas, 18 na África, 1 na Oceania e 57 na Ásia. E nós temos aí dezenas, centenas de negociações em curso para que a gente possa, então, dar continuidade nesse processo de ampliação. Eu brinquei, né, já várias vezes aí com o Orlando, e o Orlando não brinca, né, que a gente tem aí até o início do ano que vem aí a missão de tentar
chegar aí pelo menos a 200 mercados abertos. Por fim, então, o slide para vocês, que vocês podem ter aqui conosco na Secretaria de Relações Internacionais, aqui no de negociações de cunho sanitário, fitossanitário e técnico. Vocês têm o nosso e-mail direto e, da mesma forma, nos temas técnicos, lá no DIPOA, em relação a produtos de origem animal e farinhas, vocês têm os e-mails, lá no DIPOV, no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, lá no Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, o DSV, e no Departamento de Saúde Animal, né, o DSA, que cuida da parte de animais vivos e material genético avícola. E esse aqui é o último slide, então, para que a gente possa refletir, né? Nós temos, né, um novo momento com novos atores e novos pontos de preocupação que devem permear também esse trabalho da inteligência comercial. A gente ainda tem um cenário de pandemia que vem impactando produtos, né, da cadeia do frio. No âmbito da Organização Mundial do Comércio, nós temos ainda, né, um enfraquecimento, né, do órgão de solução de controvérsia, que a gente espera com o novo governo dos Estados Unidos que isso possa ter um final mais adequado, né? A gente trabalha, como eu falei para vocês, em observância às 3 irmãs, né, do Comitê SPS. Então, vocês precisam estar seguindo essa questão, né? O governo brasileiro tem trabalhado fortíssimo no trabalho, né, de firmar acordos de facilitação de comércio, já foi o da União Europeia, da EFTA, e tem vários outros em discussão com Singapura, com Coreia, com Canadá. Já travou um pouquinho, só um pouquinho. Então, tem muita coisa vindo em atenção de mercados onde existem vários... Oi? Só um minutinho. Voltou? Isso, agora voltou. Tinha dado uma Parou travada aonde? quando você estava falando dos mercados que o Brasil está negociando. Mas e agora sobre a Covid-19 que eu estava falando? No começo, Travou? não, no começo correu bem. Tá, então, como eu falei para vocês, nós temos hoje o trabalho, né, no Comitê SPS, né, e aí eu chamo a atenção para que vocês acompanhem as 3 irmãs, né, o Codex, a OIE, a CIPV, né, o governo brasileiro vem trabalhando fortemente nos novos acordos de facilitação de comércio, né, já foi fechado com a União Europeia e EFTA, e nós temos outros já em discussão com a Coreia do Sul, com o Canadá e outros que a gente vem trabalhando. A sustentabilidade ambiental, ela passa a ser um ponto determinante na manutenção e na abertura de novos mercados, e existem várias iniciativas, né, no Reino Unido, na União Europeia, na França, mesmo nos Estados Unidos, que tendem a apertar ainda mais os requisitos. Então, vocês precisam estar muito atentos a essa questão, né? Nós temos os temas aí de limites máximos de resíduos, de agrotóxicos, de produtos veterinários, resistência aos antimicrobianos, bem-estar animal, aprovação de eventos geneticamente modificados, os OGMs. Então, isso tudo aqui vem fazendo parte e vai circunscrevendo e fazendo parte desse pacote das negociações. Então, gente, eu espero que eu tenha conseguido passar, né, de maneira objetiva e ter cumprido aí com o que a CNA, o que a SUEM me pediu. Agradeço de coração e sempre me coloco à disposição para poder estar participando de outros cursos, de outras iniciativas. Né, Suemi? Não precisa nem perguntar se eu posso, eu já estou dentro, é só a gente marcar o dia, a hora, que vai ser uma alegria estar aqui com vocês. E a nossa Secretaria de Comércio e Relações Internacionais está de braços abertos, as portas estão abertas para os empresários, para as associações, para a gente poder entender as necessidades de vocês e a gente poder negociar aquilo que, de fato, vai ser importante, que vai gerar renda, que vai poder possibilitar trazer bem-estar social
para o produtor rural, para as empresas, né, gerando divisas. Então, esse é o nosso objetivo, então conte sempre conosco. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Feijó, foi ótimo. Eu, por exemplo, que lido com isso, metade do que você falou eu não conhecia, os caminhos, onde buscar. Então, eu acho que o conteúdo que você trouxe foi muito útil. Nós estamos com várias perguntas, eu já quero até, infelizmente, o Gustavo teve que sair, ele teve uma questão, um imprevisto, então eu vou deixar, depois a gente vai escrever o e-mail do Gustavo para as perguntas que foram direcionadas diretamente a ele. Quem quiser fazer, ele disse que está à disposição para responder. Feijó, então eu vou fazer algumas questões que foram para você. A gente recebeu aqui, doutor Feijó, muito obrigado pelo trabalho que fazem. Uma consulta: existem tratativas para termos certificados sanitários digitais? Seria dentro da sua alçada? Quem mandou foi o Wilson Bispo, da Mococa Alimentos. Excelente, Nilson. Obrigado pela pergunta. Nós estamos trabalhando, né, em conjunto com a Secretaria de Defesa Agropecuária na negociação com países para fins de aceitação dos certificados, né, sanitários, fitossanitários, de maneira eletrônica. Já existem algumas iniciativas, a gente já tem, inclusive agora na pandemia, né, da Covid-19 com a União Europeia, a gente tem negociado com eles a possibilidade da manutenção dessa certificação eletrônica. A gente tem um trabalho já em curso com a China para poder também trabalhar com certificação eletrônica, com a Rússia e vários outros países. Logicamente, não tem como, né, pelo corpo funcional diminuto e a quantidade de países que nós temos de conseguir negociar isso de maneira ampla. Mas nós estamos atentos e trabalhando, porque o grande objetivo hoje na negociação, eu posso falar para vocês, é a gente acabar com essas necessidades de vinda de missões de países aqui ao Brasil para habilitação de estabelecimentos. Então, a gente vem trabalhando com a abordagem da equivalência de sistemas, né, para que o país ele possa reconhecer o meu sistema, por exemplo, como a gente tem com a União Europeia. Né? Nós reconhecemos os países da União Europeia, a União Europeia reconhece o Brasil, e aí, mediante uma simples indicação do Ministério, a gente habilita o estabelecimento. E essa é a abordagem que a gente vem trabalhando daqui para frente, com vários e vários países, e principalmente com vários desses que a gente já tem um relacionamento antigo. Vou dar o exemplo do Chile. Hoje o Chile, eu vejo, é uma perda de energia muito grande, porque o serviço sanitário, fitossanitário chileno, está cansado já de conhecer, já veio aqui no Brasil diferentes vezes. Nós já fomos lá no Chile diferentes vezes, eu já sei como é que eles trabalham. Então, por que, numa relação de confiança, a gente não poder, então, ir com esse casamento mais fundo, vamos dizer assim? Então, é nesse espírito que a gente vem conversando com os países para conseguir amplificar essa equivalência de sistemas e tornar o processo de habilitação e de renovação das habilitações das empresas de maneira mais célere. E agora, com a pandemia, acho que startou algo que talvez ia acontecer mais na frente e começa a acontecer agora, que é a certificação eletrônica. Que bom, obrigada, essa é uma boa notícia, Feijó. Eu vou juntar duas perguntas aqui. Uma foi feita pela Maria Gabriela Peixoto, e ela diz: parabéns pelas apresentações, verifica-se uma grande concentração das exportações em países e produtos, como você e o Orlando também falaram. Como o MAPA tem atuado para fortalecer outros produtos do agronegócio e alcançar novos mercados? Eu vou juntar com uma outra, que foi o Flávio Timóteo, do Ceará, que pergunta: sabendo do franco crescimento do mercado halal, como está sendo pensada a estratégia para esse mercado e quais ações tomadas até agora? Se tem alguma coisa nesse sentido focada nesse mercado? Ok, boas perguntas. A primeira delas, como eu falei para vocês, é uma orientação da nossa chefe do Ministério da Agricultura, da senhora ministra Tereza Cristina. Né? Ela deu o comando para as secretarias, aqui para a SCRI, lá para a SDA, principalmente, são as duas que lidam nessa questão de abertura de mercados, para que se diversifique a pauta exportadora. E aqui, então, aí, o que a gente já está fazendo? Vocês podem ver já na lista de produtos que a gente já vem abrindo nesses últimos anos,
que sai daquela ponte aérea, daquele circuito dos grandes produtos, né, como soja, café, carne, né? Você pega sempre aqueles mesmos produtos e a gente passa a buscar opções de aberturas de mercado. Os adidos agrícolas têm feito um trabalho fantástico nos indicando possibilidades de abertura de outros produtos, de outras frutas. A questão das farinhas, que era uma área também não muito negligenciada, mas ela não tinha o foco que se tem hoje. Né, a associação, a Abra e as empresas estão fazendo um trabalho fantástico e indicando para o Ministério da Agricultura os países e os tipos de produtos que o setor tem interesse de poder produzir mais e de exportar mais. E aí eu faço também o convite para vocês, acho que eu sei que tem várias associações que estão aqui nos assistindo, a gente já tem tido essa conversa com a CNA, né, com a SUEM, com a Lígia, a gente já recebeu demandas da CNA de abertura de mercado, então a gente precisa receber de vocês, só que não adianta ser, sabe, gente, de maneira pontual. Eu preciso trabalhar de tal forma que eu possa atender o setor produtivo brasileiro. Então, quais são as frutas, quais são os subprodutos, outros produtos que vocês entendam que a gente possa trabalhar. Vou dar um exemplo para vocês, onde a ministra colocou para a gente sobre a necessidade da gente amplificar as negociações, por exemplo, com gergelim, com grão de bico, com lentilha, né, com amendoim, né, castanha do Brasil, para os colegas do Pará, castanha do Pará, né, que não pode falar só um ou outro. Né? Então, o açaí, como o Orlando colocou, tem vários produtos ligados, vamos dizer, à biodiversidade, que acho que é um momento adequado para a gente poder estar trabalhando, vendo se naquele país existe a cultura ou a possibilidade de colocar aquele produto. A depender, o produto ele pode ser processado, e produto processado, vocês sabem que os requisitos fitossanitários podem ser menores e a gente vai ter uma facilidade maior para poder abrir aquele mercado. Então, a gente tem recebido muitos insumos do setor privado, né? A gente tem se reunido aqui periodicamente com as associações, trocando informações, apresentando as negociações que estão em curso, revisitando as prioridades, como eu disse para vocês, para que a gente possa trabalhar ao final naquilo que vai ser importante para o setor, que vai gerar comércio. Então, mais uma vez, eu convido vocês, também via as associações, que vocês possam estar sempre nos indicando aí novos produtos, novos mercados, para que a gente possa, junto com o Itamaraty, com as embaixadas, com os adidos agrícolas, cair em campo para fazer esse processo da abertura, da inteligência e da promoção comercial. E o outro tema relacionado a halal. Né? Aqui, essa acho que foi uma pergunta muito importante, e para poder reafirmar um conceito para vocês. A questão halal em si, ela não é certificada pelo governo, pelo Ministério da Agricultura. Aqui no Ministério da Agricultura, a gente trabalha com a negociação dos requisitos técnicos, sanitários e fitossanitários. A questão halal é um trabalho que é feito pelo privado, seja pela empresa, seja pela associação com a certificadora do país. Então, o que se trabalha normalmente no momento do Brasil, do MAPA, emitir, por exemplo, um certificado sanitário internacional para exportar carne para um determinado mercado que é halal, que aquele certificado sanitário ele vai estar o quê? Casado, linkado com o certificado que foi, né, expedido pela certificadora halal competente, atestando que aquela empresa ela seguiu, né, os preceitos religiosos, e aí sim isso segue, né, para o país. Então, a gente não negocia requisitos religiosos. Então, essa é uma questão então tratada diretamente entre os privados com a certificadora do determinado país. Obrigada, Feijó. É importante esse esclarecimento também, né? Vou fazer uma última pergunta que foi feita pelo Fábio Medeiros. Ele pergunta assim: qual o efeito esperado pelo MAPA sobre as exportações de carne para a China no próximo ano, frente à recomposição em andamento do rebanho suíno?
Gente, China, desde o início, isso é cíclico, tá? Eu estou aqui no Ministério, esse ano fiz 19 anos de Ministério, ano que vem vão ser 20 anos. E eu tenho visto que essa questão com a China, logicamente, de uns tempos para cá, torna-se cíclico. Tem momentos de demanda que a demanda chinesa ela aumenta, e aí as habilitações aumentam, ou mesmo os estabelecimentos produzem mais para poder atender a demanda do importador, e tem um momento que satura, igual o Gustavo Cupertino mostrou em relação aos estoques de carne e estoques de soja. Eles compraram muito, vocês viram, a gente já bateu o recorde. Então, não esperem que vai ter o mesmo comportamento nos próximos meses. Então, vai ter uma queda. E em relação às carnes, a gente tem que botar um ponto muito importante nessa questão, que foi a peste suína africana, que foi aquela doença, né, que acometeu, ainda está acometendo, né, os rebanhos de suínos na China e em diferentes países da região, que fez com que boa parte do rebanho das matrizes tiveram que ser sacrificadas. E aí não só a carne suína ganhou, porque o próprio consumidor chinês ficou com o pé atrás com a carne suína e passou a demandar mais carne bovina, mais carne de frango. Todo mundo ganhou nessa aí. Só que, gente, isso tudo são momentos. Por isso que o secretário Orlando colocou. É importante a China? Não tem nem que falar. Então, é um parceiro que a gente tem discussão fluida, contato, a gente tem os contatos com os interlocutores chineses, principalmente lá na GACC, os nossos adidos, o Jean e o Fábio, lá em Pequim, com a embaixada. A gente tem um relacionamento muito bom, fluido com eles. Mas é uma questão comercial. E existe, não é só o Brasil que também está vendendo para lá. Então, a gente tem aí N competidores, Estados Unidos, a gente vai ter a França, a Alemanha, vários países que estão, Austrália, que a turma está trabalhando para poder abocanhar. Então, eu não vejo, a princípio, numa leitura ainda um pouco não tão aprofundada, mas eu não vejo assim, expectativas de aumentos estrondosos, eu vejo de um equilíbrio. Então, daí, eles vão precisar ainda de carne, sem dúvida nenhuma que sim. Então, existe probabilidade de habilitação de novas plantas? Sim. O governo brasileiro, a ministra Tereza Cristina, o secretário José Guilherme na SDA, com o secretário Orlando, com o Itamaraty, está todo mundo trabalhando para isso aí. Mas eu não depositaria todas as minhas fichas nesse mercado. Tem que correr atrás da China, todo mundo quer, tem que atender os requisitos para poder ter habilitação, mas vocês têm que ver os outros mercados. Então, tem vários mercados abertos e tem outros que nós estamos trabalhando para poder abrir, né? Como, por exemplo, o Canadá, a gente está negociando carne, né? a carne bovina, com o Japão, com Coreia. Então, tem vários países, né, que a gente está negociando para aumentar, como eu disse para vocês, esse portfólio de opções e, de acordo com a conveniência, com o preço, com requisitos, vocês, na indústria, poder, então, escolher qual é o melhor local. É igual, gente, aplicação de dinheiro em instituição financeira. Né? Isso aí é questão básica. Você tem um montante de dinheiro, você não vai jogar aquele dinheiro todo numa única aplicação. Você vai diversificar suas carteiras, os seus portfólios, que se der problema em um, você está salvando no outro, ou não vai, ou se perder tudo aqui, você ainda tem um pouco distribuído em outros campos. Então, acho que é o pensamento, é estratégia, é inteligência. Não olhar só a curto prazo, ter um olhar de médio e longo prazo, pensando na sustentabilidade da operação. Né? Se você tem todas as suas fichas ligadas num determinado mercado, se aquele mercado fecha, acabou a sua indústria, fechou, não tem o que fazer. Então, pensem nisso com atenção. Obrigada, Feijó. Bom, já estamos com o tempo já quase no final. Antes da gente encerrar, eu só quero mais uma vez agradecer o Gustavo, que teve um imprevisto, Feijó, o Ministério da Agricultura, que é muito parceiro da CNA. O conteúdo foi excelente, a gente está recebendo vários comentários, muitos agradecimentos, todo mundo pedindo os materiais, os links das apresentações, vão ser disponibilizados para os participantes depois. Já deixo aqui o convite para o próximo módulo, que vai ser na terça-feira da semana que vem, no mesmo horário, às 10 horas da manhã. O tema vai ser
ferramentas de apoio à identificação de oportunidades comerciais. Então, a gente vai ter o gerente de inteligência da Apex Brasil, Igor Celeste, o gerente de agronegócios da Apex, o Márcio Rodrigues, e o chefe de divisão do Departamento de Promoção do Agronegócio do MRE, Bruno Leite. Aguardo todos vocês na semana que vem. Feijó, muito obrigada mais uma vez. Um bom dia a todos. Obrigado. Olha, eu quero participar. Você me manda o link que eu não vou perder nenhuma aula, viu? Pode deixar, gente. Um abraço a todos. Ótima tchau, gente. Fiquem em paz, se cuidem.